E aí, rapaziada, tudo bem? Eu espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Foi uma semana bem divertida para mim fazer vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado deles. Espero que seu domingo seja ótimo, que vocês estejam comendo uma comidinha gostosa agora, que estiver comendo um lanche, alguma coisa bacaninha, beleza? Eu vou responder 3 dúvidas em relação ao vídeo anterior e daí a gente começa a jogar hoje o Harvest Moon, gameplay meio descontraído. E a gente já vai dando algumas dicas de inglês ou outra, beleza? Espero que vocês tenham gostado da primeira aula e vamos começar a segunda então. Beijo! Bem, a primeira dúvida que eu tenho é do Alisson Pereira, que está aqui do meu lado esquerdo. Na verdade é o direito, mas daí para vocês é a esquerda, é muita coisa, né? Tanto é que para decorar o lado esquerdo e direito em inglês é muito fácil. Você faz assim com sua mão, certo? E a sua left hand, sua mão esquerda, faz um L de left. O lado que não faz nada é o right, ok? Então a gente tem o left e tem o right. Você também pode ver isso nos fones de ouvido. Os fones de ouvido geralmente tem o L e o R. O L sempre vai ser do lado left, que você faz com a mãozinha para não esquecer. E o lado que é o direito vai ser o right, né? Isso daí é uma técnica que a gente usa para não esquecer. Às vezes eu faço essa técnica porque eu sou meio burro, né? Daí só fazer assim com a mão. O lado que faz L é o left, então é left hand, right hand, né? Quero falar que eu sou canhoto, eu falo left-handed. Se eu quero falar que eu sou destro, eu falo right-handed, né? O Alisson Pereira, a dúvida dele é sobre o evening e o night. Um tempo me explicaram que era formal ou informal. Usava, acho que evening para formal e night para informal. Tá errada essa informação? Se está errada, quem te disse essa informação é um jegue. Tá, não é bem um jegue, mas tá errado assim. A ideia é que o evening é o começo da noite e o night já é mais pra noite mesmo e engloba a madrugada também. Geralmente madrugada a gente chama de late nights. Basicamente é isso. Se eu te convido para sair e falar assim, I'll meet you this evening, vou te encontrar essa evening. Quer dizer que eu espero que te encontrar ali no começo da noite, não vai ser 11 horas, meia-noite, entendeu? Se eu falar para você, gonna meet you tonight, daí vai ser mais pra noite mesmo, pode ser até a madrugada mesmo. Se eu quero realmente especificar que é madrugada, eu posso falar late night, né? Bem mais tarde da noite. Mas é basicamente essa a diferença. Quando a gente está dando oi ou tchau, a gente vai usar o good evening para dar oi, né? Chegou no lugar, você fala hey, good evening. Independente do horário, né? Se for noite e você está chegando, que você está dando um oi, vai ser good evening. Se você está dando tchau ou está indo dormir, você pode falar good night. Você nunca vai dizer, tipo assim, por mais que você esteja chegando um pouquinho mais tarde, você não vai começar dando oi com good night. E se você estiver saindo um pouquinho mais cedo, você também não vai dar tchau falando good evening. Good evening é oi, good night é tchau. Então você pode até lembrar como hi, good evening, bye, good night. Bye, good night, né? Então você pode fazer uma rima na sua cabeça para não esquecer esse tipo de coisa, né? É uma técnica que eu dou para meus alunos que se tiver alguma coisa que é muito difícil para você lembrar, você ou faz uma rima ou você faz alguma frase um pouquinho absurda que você consiga lembrar da frase e daí você já lembra da regra, beleza? Basicamente é isso. Próxima pergunta também é do Alisson. Ele falou, olá, eu gostaria que você explicasse o eles ou elas no inglês, porque já me peguei em várias frases que não dava para saber pelo contexto qual usar. Acabo colocando qualquer um e é aceito. Eu fiquei um pouco confuso com essa pergunta, mas basicamente se você quiser falar eles ou elas, você vai usar o they. Eles, e daí não tem como saber se vai ser os alunos, as alunas, as cadeiras, as pessoas, as mulheres, os homens, né? Só pelo they não tem como saber se é eles, elas, quem é, quem foi, o que vão fazer. Não tem como saber só pelo they. Você vai acabar mesmo sabendo o significado da frase, o que eles estão dizendo pelo contexto, né? O que tem de regra por cima é o seguinte, se for mais de um cachorro, mais de uma pessoa, mais de um homem, mais de uma mulher, they. Vai ser isso mesmo, beleza? Talvez não seja bem essa a sua dúvida. Se você quiser, você pode me mandar uma outra vez. Eu tento responder isso no próximo vídeo, beleza? E também me fizeram uma pergunta no Discord. Quem quiser entrar no meu Discord pode participar. Eu geralmente estou online lá, eu respondo suas perguntas por lá. Ou se só quiser bater papo também está convidado, beleza? O Anderson perguntou, o que você acha mais produtivo? Eu assistir uma série que eu não conheça toda em inglês com as legendas em inglês, ou assistir primeiramente em inglês com legendas em português e depois fazer a primeira opção? Então, se for para julgar a produtividade,
é mais produtivo para o seu inglês já ir direto sem o português e com a legenda em inglês. E se você estiver sentindo confiante, você já vai direto para sem legenda mesmo. Mas assim, quando a pessoa está assistindo um seriado, ela quer desfrutar o seriado, ela quer curtir o seriado também. Então, se você sente que o seu inglês não é muito bom, você pode assistir primeiro em português, curtir o seriado como se tivesse curtido normalmente, e depois realmente dedicar um tempo para você assistir de volta em inglês com legendas em inglês, né? Infelizmente o nosso inglês não melhora em praticamente nada quando a gente está assistindo em inglês com legenda em português. É muito mais viável você ouvir com legenda em inglês ou sem legenda. Tanto é que, curiosamente, eu já vi algumas pesquisas que o ideal mesmo é você assistir em inglês com legenda em inglês e não sem legenda. Porque você, além de ouvir, já vai relacionar o que você está ouvindo com a forma de escrever da palavra. E quem sabe vai pegar algumas pequenas palavrinhas que você não conseguiria detectar ouvindo, né? É uma técnica bem útil para você aprender inglês. Então, realmente, se você sente que você já tem um nível bacana, que você consegue entender algumas coisas, já vê direto em inglês com legenda em inglês, não precisa assistir em português primeiro. Por mais que no início seja difícil para você entender 100%, talvez você se perca um pouco, para você chegar no nível avançado, você vai ter uma hora ou outra que se testar e ser independente no seu inglês. Mas eu quero fazer uma ressalva, eu quero dar um comentário sobre o que eu acabei de falar. Se você sente que o seu inglês é intermediário e você quer entrar no avançado, que é uma coisa que meus alunos às vezes se queixam, né? Que falam assim, poxa professor, foi muito tempo aprendendo inglês, mas eu não estou sentindo que eu estou melhorando, eu não consigo ler em inglês direito, eu não consigo falar direito, eu consigo entender a maior parte das coisas, mas falta aquele tchan, né? Parece que falta algo no inglês das pessoas. Geralmente o que falta para esse tipo de aluno é se desafiar um pouco mais. No início, vamos supor que você vai começar a ver seriado inteiramente em inglês, com legenda em inglês bonitão. No início vai ser difícil. Toda vez que você começar a realmente se imergir 100% em inglês em alguma coisa, vai ser um pouquinho desconfortável. Sempre vai ter uma coisinha ou outra que você não vai entender. Isso é normal. No momento que você pega um seriado ou você pega um livro e você está entendendo tudo, você não está aprendendo nada. É por isso que no momento que uma coisa começa a ficar muito fácil, você tem que buscar uma outra mais difícil. E tem que se desafiar sempre. Então não tem esse medo de, eu não vou entender. Eu quero um seriado fácil. Eu quero um livro fácil para eu ler. Você não está buscando facilidade, você está buscando desafios no seu inglês, porque é assim que você vai crescer. Por mais que seja, por exemplo, um soco na cara da nossa autoestima, você começar a ler alguma coisa e não entender bolhufas, o seu inglês agradece. Se você está só lendo o que você sabe, só lendo coisa simples, só ouvindo o que você sabe que vai entender, o seu inglês não está avançando. Então você realmente precisa se aventurar um pouquinho mais. Claro, se você quer curtir um seriado, é um seriado que você gosta muito, você quer realmente curtir, assiste em português primeiro e depois assiste em inglês. Se for uma coisa que você não liga tanto, ou um livro, uma revista, alguma coisa, assista diretamente em inglês e seu inglês vai agradecer. Basicamente o que eu quero dizer é se desafie, não tenha medo de explorar o inglês, porque você só vai estar aprendendo com ele, beleza? Beijo, vamos começar o gameplay. Então, eu tava pensando aqui, acaba que nem vai ter muito gameplay, eu só verei uma... Já fiquei um tempão só respondendo dúvidas, né? Mas eu acho que é válido, não tem problema. O gameplay é algo extra, aí só pra gente poder um vocabulário ou outro, né? Vamos começar então. A gente acabou com aqui o Suggest you listen to the villagers a little more, né? E uma dica para vocês, se vocês quiserem treinar um pouquinho mais sua pronúncia, vocês podem configurar o seu celular para inglês e começar a falar com o Google. Por exemplo, vamos supor que eu vou ler essa frase aqui para o Google, ok? Eu só chego para ele e falo assim, Hey Google, I suggest you listen to the villagers a little more. Beleza, tá vendo que eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês na imagem, mas ele escreveu certinho exatamente o que tá ali, ó. I suggest you listen to the villagers a little more. O que eu quero chegar com isso? Que quando você consegue falar com o Google e ele consegue entender 100% do que você está falando, você pode ter certeza que um nativo, uma outra pessoa também vai te entender. E daí, por exemplo, algumas frases como bitch e beach, shit and sheet, ear and year, vocês podem falar com o Google para ver se ele te entende. Por exemplo, vamos falar praia para ele aqui, ó. Hey Google, beach. Beleza, ele entendeu o que é praia. Agora vamos falar aquela mulher que não é tão respeitada, não é mesmo? Hey Google, bitch.
Só ele já entendeu as palavras aqui, é interessante para vocês praticarem, né? E daí, por exemplo, vamos pegar alguma palavra nova, né? Eu sei que quando eu estou falando com esse cara aqui, ele vai falar uma palavra nova pra gente, quer ver? Hello, I'm a wandering peddler. Peddler seria como se fosse um ambulante, alguém que anda de partes em partes vendendo coisas, né? Um camelô, um ambulante, né? Daí eu posso chegar pro Google e falar assim, ó. Hey Google, what is the meaning of peddler? E ó, certinho, ó, I found this definition. Eu não vou conseguir, eu tento mostrar pra vocês na tela, mas não vai dar certo, fica um negócio branco aqui, ó. Mas ele fala assim, ó, a person who goes from place to place selling small items. Que é uma pessoa que vai de lugar a lugar vendendo pequenos itens, né, bugigangas, assim, um camelô basicamente, né, um ambulante. Também tem a definição que alguém que vende drogas ilegais ou produtos roubados, né? Uau, né? Mas viu só, é bom para você treinar tanto a sua pronúncia quanto a já aprender a definição de uma palavra nova. E outra dica, quando vocês forem pesquisar o significado de uma palavra, se o seu inglês já está um pouquinho bom, se você já tem um pouquinho de confiança no seu inglês, já veja direto a definição da palavra, não a tradução. Tipo, veja a definição de uma palavra como se estivesse vendo num dicionário mesmo, não a tradução, né? Até posso perguntar para o Google aqui, deve dar certo, ó. Mascate, vendedor, ambulante, fofoqueiro, divulgador. Uau. Então, é isso, né? Tá aí. É tipo um ambulante, um camelô mesmo, beleza? Eu posso conversar com o Google para várias coisas. Por exemplo, eu quero saber o quão alto que o Michael Jordan é. Eu posso falar assim... What is the height of Michael Jordan? How tall is Michael Jordan? When was he born? Quando é que ele nasceu? Eu posso realmente testar o meu inglês, as perguntas mais comuns, que a gente chama de perguntas WH, né? What, when, why, how, nanana. E falando com o Google que ele já vai testar a sua pronúncia. Uma ferramenta muito interessante aqui que eu descobri essa semana, beleza? Vamos voltar pro game. Wandering Peddler, né? Wandering significa que ele é ambulante mesmo. Que wander é quem vaga por aí sem rumo, né? I don't have anything to sell right now. Quer dizer, eu não tenho nada para vender agora. Se eu quisesse falar que ele tem algo para vender agora, eu falo assim, I have something to sell now. Certo? I have something to sell. O something geralmente a gente usa para frase positiva quando ele tem alguma coisa, né? I have something. Quando eu quero falar não tenho nada, eu falo I don't have anything. Mesma coisa que eu falar I have nothing. Ou você coloca o not anything, ou você pode juntar esses dois e formar nothing. Você pode falar assim, eu não tenho nada para vender, I have nothing to sell, or I don't have anything to sell. Mesma coisa. E tá vendo que ele falou though, né? Ele falou I don't have anything to sell now, though. O though significa embora, é a mesma coisa que colocar o but na frente da frase. If you want to sell something, bring it to me so I can buy it, né? Se você quer vender alguma coisa, if you want to sell something, né? Bring it to me, traga para mim, né? Toda vez que você bring something, you bring to somebody, né? Sempre bring to. So I can buy it, para eu comprar, né? Para eu comprar isso, it. Eu também podia falar assim, se você quiser vender qualquer coisa, seria if you want to sell anything. O anything também pode ser para frase positiva, mas dá aquela ideia de qualquer coisa, né? Por exemplo, lembra no primeiro vídeo que a gente falou... você pode perguntar qualquer coisa para o pessoal da cidade. You can ask anything. Anything, qualquer coisa. Se fosse perguntar alguma coisa, ask something, certo? Então, anything pode significar qualquer coisa, né? Se fosse assim, você pode perguntar alguma coisa para eles, you can ask something to them. Seria basicamente a mesma coisa, mas muda um pouquinho o significado, né? E isso que é interessante de vocês verem o inglês na prática, vendo seriado, vendo youtuber, vendo jogo, assim, que você se desprende um pouco das regras de gramática, né? Porque se você for pegar uma explicação no Google, diferenças de something, diferenças de anything, acaba que vai ter uma lista extensa e, claro, vai ter alguns detalhes, vai ter algumas exceções que é importante saber. Só que você não vai saber na prática. Você não vai realmente ver elas na prática e é difícil você decorar uma lista de gramática, assim. Tanto é que se você parar para pensar no português, a gramática só vem depois que a gente já sabe português. A criança já sabe falar português, daí sim ela vai aperfeiçoar o português com a gramática. E o inglês... aí não precisa aprender do zero, sem gramática. A gramática é uma coisa importante, mas é algo que geralmente as escolas exigem demais. Assim, você não vai aprender a língua
pela gramática. A gramática vai ajudar a você entender melhor o inglês, o que fazem as frases serem estruturadas. Mas para você realmente entender, conseguir falar e se comunicar, ela não é a coisa mais elementar, assim. E tem muitas pessoas que discordam comigo em relação a isso, mas, né, é o jeito que eu sinto, é o jeito que eu aprendi. Vamos continuar. Vamos dar uma olhadinha aqui na casa dessa mulher. Eu não lembro o nome dos personagens, mas a gente vai se introduzir e daí eles vão se apresentar, né? Ó, vamos conversar com ela aqui, ó. Ó, you went to the ranch, didn't you? Você foi pra fazenda, foi pro rancho, não foi? Tá vendo esse didn't you? A gente só fez esse né. É o question tags que a gente chama aqui. É só pra ter certeza da informação que a gente acabou de dar. Você foi pro rancho, não foi? Essa que seria a tradução do question tags. Question tags é muito usado no inglês. Se você não sabe usar question tag, você pode falar assim, right? Oh, you went to the ranch, right? Certo? Mas é importante saber como é que faz, uma coisa bem bacana, vocês podem pesquisar na internet, se alguém tiver alguma dúvida, vocês me mandam no comentário, né? Mas é basicamente falar, por exemplo, oh, you are famous, aren't you? Você é famoso. Não é. You are famous, aren't you? Certo? Se a frase está no positivo, o question tag vai ser negativo. Mesma coisa em português, por exemplo, você é famoso. Não é. E se eu quisesse fazer no contrário, seria assim, você não é famoso. É. Né? You are not famous, are you? E dá para fazer para qualquer frase. Se eu quisesse falar, por exemplo, she's not going to the party, is she? Ela não vai ir para a festa, vai, né? She's not going to the party, is she? Certo? Question tags é uma coisa bem legal de saber, uma coisa bem bacana de praticar também, justamente para fazer aquele exercício que eu falei no vídeo passado. Lembra que cada frase que você tem em inglês, você consegue colocar em 4 formas, né? Você consegue colocar no positivo, negativo, pergunta e pergunta no negativo. Então vamos dar uma olhadinha nessa frase aqui, ó. You went to... Nanana. Vamos pensar, como é que seria no negativo aqui, ó? You didn't go to the farm, certo? To the ranch, no caso. You went seria o passado do go. Quando eu estou colocando no passado, ó, you didn't go. Como didn't já está no passado, eu não preciso falar assim, you didn't went. Eu não preciso ficar repetindo o passado, eu só preciso de um indicador, né? Então o didn't já está no passado, o resto volta para o normal. Então ficaria assim, né? You went to, nananã, you didn't go. Quero fazer pergunta, eu coloco o did na frente. Did you go? E fazer pergunta no negativo seria, didn't you go? Tá vendo aqui, ó, didn't you go? Esse aqui ali que era o question tags. Question tags é bem tranquilo de fazer, uma vez que você sabe fazer toda a frase em 4 formas diferentes. Question tags vira easy peasy lemon squeezy. Beleza? Vamos continuar. If you're going to raise crops there, se você vai crescer plantações lá, ter cultivo lá, né, no rancho, I'll give this to you. Eu vou dar isso pra você. I'll give. Muitas pessoas me perguntam como é que eu leio aquela primeira palavra ali, ó. I'll, certo? I will, certo? Só que eu não vou falar I will, vou falar I'll. O início vai ser normal e depois só acrescento il, né? Se eu quisesse falar, por exemplo, ela vai, she will, vai ser she'll. Eu falo she normal e depois só acrescento 2 L's. Mesma coisa com o he. Quero falar ele vai, eu posso falar he will, ou se eu quero colocar tudo junto, vai ser he'll, não vai ser hell. Hell é inferno, shell é concha, né? Então vai ser she'll, he'll, will, I'll, you, né? Então você lê o início normal e depois você só acrescenta qualquer abreviação que for. It's a watering can. Watering can seria o regadorzinho, né? Que ela vai colocar no counter pra gente. It's for getting water from the ponds. It's for getting water from the ponds. Quer dizer, que é para pegar água do laguinho, né? Do ponds. Daí, por exemplo, eu também poderia falar assim, it's to get water from the ponds. Ou coloco to get, ou coloco for getting, certo? Basicamente, depois de of, depois de in, depois de for, depois de alguma proposição, o próximo verbo vai ser ing. Não é todas as vezes que isso acontece, mas é a maioria das vezes, né? Não é só porque está em ing um verbo que necessariamente ele vai ser indo, fazendo. Se eu quero falar, por exemplo, eu tô cansada de comer macarrão todo dia, eu posso falar assim, I'm tired
Toda vez que está tired, cansado, é tired of something. I'm tired of you, I'm tired of this game, I'm tired of... Não. Eu quero falar, eu tô cansado de comer. I'm tired of eating pasta every day. I'm tired of eating. I'm tired of playing. I'm tired of doing. I'm tired of... Não. Quer dizer que eu tô cansado de assistindo, cansado de comendo? Não. É porque depois do of, depois do tired of, vai ser sempre ing. Eu posso até falar, por exemplo, I am ashamed of lying to my parents. Quer dizer que eu tô com vergonha de ter mentido para meus pais, de mentir para os meus pais, né? I'm ashamed of lying, I'm ashamed of hitting my brother. Tô com vergonha de bater no meu irmão, certo? Não quer dizer que tem o ing que vai ser fazendo, comendo, esse vai ser esse gerúndio que a gente chama, né? Não é necessariamente isso. Então, geralmente é porque tem uma preposição antes. Na maioria das vezes, né? Depende de expressão para expressão. I'll bring it to your shed. E daí, por exemplo, não sei o que é shed. Vamos falar com o Google. Dá uma olhadinha aqui, ó. Hey Google, can you show me pictures of sheds? E daí eu tenho algumas fotos aqui de sheds, que são como se fossem galpões, né? Acho que eu consigo, se eu diminuir o brilho da minha tela, eu consigo mostrar para vocês. É bem mais ou menos, né? Mas você pode pesquisar no Google. E é uma boa que se você já está praticando o seu vocabulário, aprendendo palavras novas, visualizando as palavras e treinando a sua dicção, falando com o Google. Eu não sabia que o reconhecimento de voz dele era tão bom, tão bacaninha. Então, é uma coisa que você pode usar para praticar, sim. Dá uma olhadinha aqui, ó. Hey Google, can you show me pictures of ponds? Oh, obrigado, já está mostrando pictures of ponds. Eu posso perguntar, hey Google, what is the meaning of watering can? E daí ele já me deu toda a definição de watering can. Hey Google, can you show me pictures of watering cans? E daí já tem algumas regador aí pra nós. Não vai dar pra ver pra vocês no webcam, mas já tem bastante. E isso que é bacana. Eu achei muito da hora essa dica de usar o Google. Usem bastante isso daí. Bem, vamos falar mais com uma personagem. Eu não consigo fazer um vídeo que eu vou falar com a cidade inteira, entendeu? Eu quero falar com a cidade inteira, eu só falo com 3 pessoas e já deu o tempo do vídeo. Mas vamos falar com ela aqui. Daí a gente vai finalizar por hoje, que eu acho que o vídeo já tá ficando meio que gigante, né? Mas é bom que é cheio de dicas pra vocês. Vamos lá. How do you do? How do you do? É uma coisa engraçada, porque ele significa, tipo assim, como é que você vai? Tipo, prazer em conhecê-lo, né? Como é que você tá? E a resposta dele é how do you do? Se alguém falar pra você how do you do, você responde how do you do. É muito engraçado que você não responde oh, I'm fine, thanks. Você fala how do you do? É o eco, né? Eu já vi pessoas falando que é o cumprimento eco, porque você só repete, as pessoas só repetem a mesma coisa. How do you do? How do you do? E daí fechou. É bem engraçado. A Nina, quer dizer que eu sou a Nina, né? These crops must be sowed during a certain season, né? Que essas plantações, esses cultivos, né, devem ser plantados, semeados durante uma certa estação, certo? Porque senão eles morrem e tudo mais. Daí vocês vão ver pelo jogo. Pelo jogo você já vai saber que crops é tudo que você coloca no chão, né? Vai ter todas as suas sementes, que vai ser seeds, e tudo que você colhe e vende vai ser os crops. Então, mesmo sem a tradução, mesmo sem pesquisar no dicionário, você já vai ter pelo jogo o significado inferido ali, né? Então, por exemplo, must be sold during a certain season, durante uma certa estação. Daí, jogando o jogo, você já vai saber que o Spring é a primavera, depois vai ter o Summer, o verão, vai ter o Fall, que vai ser o outono, o Winter, que vai ser o inverno. Você pode tanto falar Winter, ou você pode falar Winter, o Winter, que é o inverno. E o legal é que é difícil esquecer, depois de jogar o Harvest Moon, esquecer das estações, porque você não está só vendo numa lista, Spring é primavera, Summer é verão, Fall é outono, Winter é inverno. Você vai estar vivendo o jogo, você vai ver que no Spring tem várias plantas, vai ver que no Summer tudo tá calor e tem os eventos de calor. Fall, você vê toda a cidade com o clima de outono, né? As pétalas caindo, tipo, toda a vegetação morrendo. E o Winter você vai ver que tudo vai estar coberto de branco. Então é difícil você esquecer, porque o seu cérebro já tem inúmeras conexões. Lembrando dessa palavra em inglês,
com memórias que você tem com as imagens, com os sons, com tudo que você já associou com a palavra, né? Então por isso que é importante você vivenciar o máximo de inglês possível. They won't germinate unless you sow them in the proper season. Quer dizer que eles não vão germinar, não vão crescer, a não ser que você plante eles, né, na estação adequada, no proper season. And you have to plow the ground well to make it a field. Quer dizer que você tem que tipo meter enxada no chão para formar um campo, né? Então você vai ter que arar o chão, né, bem, para fazer um campinho, para você fazer um espaço adequado para você crescer o seu crop. E tá vendo que chão tem duas traduções em inglês. Se eu tô dentro de casa, a gente vai chamar de floor, mas quando a gente tá no mato mesmo, no chão de terra, a gente chama de ground. Você também pode falar de solo, né? Soil. Não é mesmo? E eu acho que eu vou terminar por aqui porque a gente fica falando um montão de besteira, né? Mas o engraçado é o seguinte, que eu tava vendo no meu Instagram muita gente que vende curso de inglês, palestra, workshop, blá 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 blá. Não caiam nessas daí, tá bom, pessoal? Tem muita gente, tem muito professor que vale a pena você realmente pagar aula particular, professores bons, mas a maioria que tem ali são predatores que querem ganhar o teu dinheiro, que vão oferecer as mesmas dicas que eu tô dando pra vocês agora, só que cobrando preços exorbitantes e, tipo, tirando dinheiro de você, entendeu? Então não faça isso. Se você quiser me ajudar financeiramente, só assista os anúncios que vai ter no vídeo e pra mim já tá de bom tamanho. Se você não consegue assistir anúncio, ou você não quer assistir anúncio, também ativa o adblock pra mim, não tem problema. O importante pra mim é que vocês estejam aprendendo. Qualquer dúvida, vocês me mandem no Discord ou vocês mandem aqui no comentário que eu vou conversando com vocês, tá bom, pessoal? Um beijo, até a próxima. Tchau.